em nome de Jesus. Amém. Quinto domingo, hein? Que nós estamos aqui, trilhando essa caminhada, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já aprendemos que essa graça, ela age em meio às circunstâncias em nossas vidas. E é tremendo ver que essa graça que age em meio às circunstâncias traz salvação aos seres humanos. Traz viva esperança de uma herança preciosa que gozaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Mas essa graça nos traz segurança, a segurança de sabermos que Deus cumprirá cada uma de suas promessas, e que não seremos abandonados no meio da nossa jornada cristã. Por isso que nós sabemos que essa jornada, que é a jornada da graça e do conhecimento de Jesus, não nos isenta de, no meio da jornada, enfrentarmos sofrimentos, situações adversas, agruras, adversidades e angústias. Mas aprendemos que é essa mesma graça que faz com que possamos perceber que, mesmo no sofrimento, Deus traz benefícios para a nossa vida. Alguns dos benefícios é o benefício de nós podermos fortalecer a nossa fé em meio a essas angústias, mas não somente fortalecermos a nossa fé, mas também podemos aperfeiçoar a nossa paciência, a nossa perseverança. No domingo passado, diante de todo esse panorama, ligamos todo esse conteúdo com a palavra portanto, ou seja, depois de você aprender tudo isso, Deus deseja que nós, com sobriedade, possamos atender a um imperativo, a uma ordem, e é o imperativo da santificação. Santificai-vos. Não podemos nos esquecer que devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Irmãos, esse imperativo da santidade deve arder em nossos corações, quando eu reconheço que foi pago um alto preço. Não foi com ouro, com prata, nem com pedras preciosas que o Senhor nos comprou, mas foi com o precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o reconhecimento desse alto preço deve fazer com que nós atendamos a esse imperativo da santificação. Eu disse para vocês a semana passada, é obedecer ou obedecer. Não há outra opção. Hebreus 12:14, reitero, diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Hoje começaremos o capítulo 2, e no capítulo 2, irmãos, veremos que seremos desafiados por Pedro a elevarmos o nosso padrão de conduta e comportamento. Agora que nós aprendemos e passamos pelo capítulo de número 1, com todas essas verdades absorvidas, Pedro nos desafiará, a partir do capítulo de número 2, a elevarmos o padrão de conduta e comportamento. Há uma expressão que, vocês já vão saber para que time que eu torço, né? Mas o técnico do time que eu torço tem uma expressão, nos últimos tempos ele diz: olha, cada vez que a gente entra em campo agora, há uma cobrança maior sobre nós. Sabe por quê? Porque a gente subiu o sarrafo. Você já viu naquelas competições de salto com vara? No salto com vara vai o atleta, está lá a medida 5,80 metros.
E ele sabe que para ir para a medalha ele precisa vencer, quem sabe, a marca de 5,90 m. Aí o que ele fala? Sobe o sarrafo, porque eu vou para esse desafio mais alto na minha vida. Irmãos, a vida cristã exige de nós, a cada dia, elevarmos o sarrafo. A vida cristã vai exigir de você e de mim cada vez mais um padrão mais elevado de comportamento e de conduta diante do mundo em que nós estamos vivendo. Em Mateus 5,20, veja o que Jesus nos diz. Em Mateus 5,20 são palavras de Jesus. Jesus diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus, senão os religiosos daquela época? Cumpridores ao pé da letra de todas as leis, sejam cerimoniais, civis ou espirituais. E eles cobravam dos outros o cumprimento dessas leis, só que eram hipócritas. Cobravam dos outros, mas eles mesmos não cumpriam. E Jesus disse: olha, se a sua justiça, meu amado irmão, se a minha justiça, se o meu padrão de conduta e de comportamento não exceder ao dos escribas e fariseus dos nossos dias, a dos hipócritas, de modo algum nós herdaremos o reino dos céus. É necessário que você se conscientize de que hoje é exigido de você e de mim um padrão de conduta e de comportamento que seja diferente do padrão de conduta e comportamento do mundo. Então, a partir do capítulo 2, hoje, veremos 4 pares de atitudes. 4 pares de atitudes que devemos tomar para elevarmos o padrão de conduta e de comportamento diante dessa sociedade corrupta em que nós estamos inseridos. O tema da mensagem hoje é o seguinte: é um chamado à ação. Ou então você pode chamar a mensagem de hoje de mãos à obra. É como arregaçarmos as mangas e dizermos: mãos à obra. Vamos construir um padrão de conduta e de comportamento, que seja um padrão de conduta e de comportamento que honre ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que nos comprou não com preço de ouro, de prata ou de pedras preciosas, mas que nos comprou com o seu precioso sangue. Você pode dizer amém ou não? Muito bem. 4 pares de atitudes, 4 pares de ação. Veja o que diz, e eu vou ler agora inicialmente os 3 primeiros versículos do capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, leremos versículos 1, 2 e 3. Em cada trecho que eu ler, eu destacarei um par de ações, um par de atitudes. O primeiro par está aqui nesses 3 primeiros versículos. Veja o que Pedro nos desafia: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ele começa aqui com uma condicional: se é. Essas atitudes que nós veremos a partir do capítulo 2, são atitudes requeridas de quem? Daqueles que já provaram que o Senhor é benigno. Se é que você já teve uma experiência pessoal com esse Senhor, se é que você já foi alcançado por essa graça, se é que você já
teve uma nova vida, como disse, foi vivificado, foi regenerado, nasceu de novo para uma viva esperança. Se é que você já se converteu, se é que você já tem a certeza da sua salvação, se é que você provou que o Senhor é benigno, todas essas atitudes estão requeridas de você a partir do dia em que você se converteu. Então eu quero identificar, eu quero saber a quem é essa mensagem. Eu estou aqui inserido nesse contexto. Eu já provei da salvação. Eu já provei que o Senhor é bondoso. Eu já fui alcançado por essa graça. Se é que você já o foi, eu gostaria que você me desse um retorno. Quantos aqui já provaram que o Senhor é bom? Diga amém. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Se você respondeu que já experimentou, já provou que o Senhor é benigno, você tem que levantar o sarrafo. O Senhor exige de você e de mim um padrão de conduta e de comportamento que exceda ao dos fariseus, que exceda aos do mundo. E qual é o primeiro par que nós identificamos aqui, que vai fazer com que possamos elevar o nosso padrão de conduta e de comportamento? Nesses 3 primeiros versículos tem o primeiro par de atitudes, é deixar e desejar. Por deixar, entenda descartar. Então eu preciso deixar, algumas coisas precisam ser deixadas de minha vida, descartadas de minha vida. Mas ao mesmo tempo em que eu descarto e deixo essas coisas, eu preciso desejar algo. O que é que eu tenho que deixar? Vamos ver? Versículo de número 1. Deixando, pois, primeiramente o quê? Eu não ouvi. Deixando, pois, todo o quê? Malícia. O que é malícia, irmãos? É a qualidade, do que é maligno. A palavra malícia já começa com malícia, mal. Malícia é qualidade de maligno, de maldade, é de astúcia com que enganamos. É a esperteza, é a astúcia, e como o bom nordestino diz, é a velhacaria. Fulano é velhaco, hein? Já ouviu esse termo? Velhaco? É aquilo que se relaciona com o quê? Com malícia. No sentido bíblico, malícia é a inclinação para o mal, para a maldade, para o pecado. É uma intenção maldosa. E eu volto agora para falar dos fariseus, dos religiosos. Porque hoje em nossos dias, uma grande batalha que nós travamos são com os religiosos dos nossos dias. Com aqueles que querem cobrar da gente, mas eles mesmos não são cumpridores daquilo que cobram dos outros. Irmãos, nenhum embate com Jesus, lá em Mateus 22:18, vejam as palavras de Jesus para com os fariseus. Mateus 22:18. Jesus, porém, conhecendo a sua o quê? Malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Jesus conhecia o que se passava no coração daqueles religiosos. Eles procuravam a todo instante experimentar Jesus, querer fazer Jesus tropeçar nas suas palavras, querer fazer Jesus se contradizer. E isso, meus irmãos, era algo de caso pensado. Mas a Bíblia diz que se você já provou que o Senhor é benigno, em nome de Jesus, a primeira coisa que você precisa hoje descartar da tua vida, você precisa deixar, é a malícia. A malícia não coaduna com o comportamento de um cristão. Mas a malícia está muito ligada com um segundo comportamento que eu preciso deixar. Porque não somente está aqui dizendo, deixando pois toda a malícia, mas deixe também todo o engano. Qual é a definição de engano?
É incrível que a malícia, ela é caracterizada como a qualidade daquele que é maligno, é a qualidade daquele que se inclina para o mal. Mas o engano, a definição de engano é a ação ou estratégia que leva alguém a acreditar em algo falso ou errôneo. É quando eu minto ou dissimulo para despistar ou para obter o que eu quero obter. Então o fulano, quando é malicioso, ele já se inclina para o engano. Vive para enganar, vender a imagem de que algo é perfeito, mas quando na realidade não é. Já foi enganado por alguém? Já comprou gato por lebre? E tem gente que vive no engano. Irmãos, eu não sei quantos acompanharam nos últimos dias, alguns influenciadores que foram presos, inclusive, por causa de práticas enganosas. O famoso jogo do tigrinho. Vocês ouviram falar do jogo do tigrinho? Está lá, o jogo aparece, é a coisa mais fácil de ganhar. Os influenciadores pegam lá já um jogo pré-feito, para que induza você ao engano, onde aparece lá, tem que fazer as 3 fileiras, ou na diagonal, e você vai lá, você joga, você baixa o aplicativo, e você começa a jogar, se viciar, achando que vai ganhar dinheiro fácil. E na demonstração desses influenciadores, de fato a coisa é tão fácil, que você é levado pelo engano dessas pessoas maliciosas, a adquirir esse produto, achando que você vai ficar rico. E esses influenciadores, voltando de uma viagem de Dubai, hein? Que lindo! Ganhando dinheiro às custas do engano, foram enjaulados quando pisaram aqui em solo brasileiro. Mas isso eu estou dando só um exemplo. Mas a Bíblia diz que se você já provou que o Senhor é benigno, e quantos aqui já provaram que o Senhor é benigno? Irmãos, deixe a malícia, mas deixe também o quê? O engano. Deixa o engano em nome de Jesus. No sentido bíblico, o engano é falsidade, é mentira, é manipulação. Olha o que diz em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, o que aconteceria? Enganariam até os escolhidos. E não é isso que a gente tem acompanhado hoje? Você acha que a gente enganando só no joguinho do tigrinho? Quanto engano hoje não tem no seio de algumas igrejas que se apresentam como cristãs? Enganando as pessoas com promessas que não podem ser cumpridas? Meus amados irmãos, deixe a malícia, deixe o engano. Mas em terceiro lugar, está falando que eu também tenho que deixar o que? O fingimento. Fingimento. Sabe qual é a definição de fingimento? Hipocrisia. Hipocrisia é fingir ser alguém que não é, para que sua reputação possa ser melhorada diante das pessoas, como vistas a conseguir algum benefício. Tem gente que finge ser quem não é, visando o quê? Algum benefício. Muitos disfarçam, vestem uma máscara como verdadeiros atores, e atores dissimulados. Paulo diz que a gente deveria estar esperto nos últimos dias, porque surgiam pessoas com aparência de piedade. Veja o que Paulo exorta a Timóteo, na 2 de Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 1 e 5, vale a pena a gente ler. 2 de Paulo a Timóteo 3, 1 e 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele começa a descrever a partir do versículo 2 a capacidade, a qualidade
Como nós poderíamos identificar as pessoas que se enquadram nesses dias trabalhosos? E no versículo 5 está o auge: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ah, irmão, se é que já provastes que o Senhor é benigno, você precisa deixar a malícia, deixar o engano, deixar o fingimento. Nos últimos dias, muitas máscaras têm caído. No meio gospel, muitas máscaras têm caído. Grandes pastores influenciadores têm caído e têm sido revelado os seus pecados. Adultérios, abusos, falcatruas. E muitas máscaras têm caído, e muitos líderes que antes defendiam com unhas e dentes a palavra legítima e verdadeira, e que hoje estão deixando de lado as suas convicções, simplesmente para não serem cancelados por esse mundo vil a que nós estamos submetidos. Ah, mas a Bíblia diz que se você já experimentou que o Senhor é benigno, você precisa deixar, em primeiro lugar, a malícia, o engano, o fingimento. Mas sabe o que mais também? A inveja. Inveja. Sabe o que é inveja? Desgosto produzido com a prosperidade dos outros. É a raiva que você sente pelo triunfo e pela alegria de alguém. A inveja corrói, a inveja destrói, a inveja faz com que pessoas movidas por ela destruam até a reputação dos outros, porque assim se sentem melhores. Eu já falei várias vezes para vocês que a melhor forma, melhor entre aspas, segundo o mundo, a mais cômoda para que eu prove que eu sou melhor do que vocês, é eu apontando os erros de vocês, porque eu não preciso fazer nada, a não ser apontar o erro dos outros, a destruir a reputação dos outros, e só assim eu já me apresento como sendo melhor do que o próximo. Ah, mas a inveja é destrutiva, a tal ponto que o sábio, lá em Provérbios 27:4, veja o que ele diz, Provérbios 27:4, o furor é cruel, a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é pior do que a ira, é pior do que o furor. Conta uma certa fábula o seguinte, é fábula, hein? Eu não acredito nisso, mas a título de ilustração, vale a pena eu lhes contar essa pequena história. Diz que aquele agricultor estava ali passeando pela terra dele, e ele não gostava muito do outro agricultor, do outro poceiro da propriedade vizinha. E aí ele, passeando por sua propriedade, tropeçou em algo que ele não soube discernir o que era, cavocou, e quando tirou, uma lâmpada do gênio. Já ouviu falar na lâmpada de Aladim? A primeira coisa que ele fez, essa lâmpada vai mudar a minha vida. Ele esfregou. E quando ele esfregou a lâmpada, quem é que saiu de dentro? O gênio. Aí o gênio sai e fala: Senhor, as suas ordens. Eu estou aqui hoje para satisfazer a um pedido seu. Só que eu sou um gênio diferente. Eu estou aqui para lhe sugerir e para lhe propor que eu lhe darei o que você pedir. Mas aquilo que você pedir, eu darei em dobro para aquele outro seu vizinho, aquele outro fazendeiro. Aí o semblante dele descaiu. Que proposta é essa? Mas eu não posso pedir só para mim? Não. O que você pedir eu te darei, mas eu darei em dobro para o teu vizinho.
Eu não consigo decidir isso agora, eu estou muito confuso. Você pode voltar amanhã? Ok, as suas ordens, amo. Amanhã eu voltarei no mesmo horário. E aquele homem ficou remoendo e pensando: não é possível. Eu posso pedir tantas coisas, mas eu vou pedir e o outro vai ter o dobro do que eu. Se eu pedir 1 milhão, ele vai ter 2 milhões. Se eu pedir mais uma fazenda, ele vai ter 2. Não é possível. E aí ele tomou a decisão. E no dia seguinte, esfregou a lâmpada. E sai o gênio. À sua disposição, mestre. Já tem o seu pedido? Já. Qual é o seu pedido? Eu quero que você arranque o meu olho direito. Você quer que eu arranque o seu olho direito? Isso mesmo. Mas você sabe que o outro terá em dobro? Sim. E é isso que ele queria. Ele falou: eu prefiro viver a minha vida caolho, com um olho, mas sabendo que o outro ficou sem os 2. Você está achando a história confusa? Maléfica? Mas você acredita que tem pessoas que têm essa capacidade? De que preferem não ter nada, se for para ver o outro prosperar? A inveja, irmãos, é maligna, a inveja é maléfica, a inveja corrói, a inveja destrói. A inveja levou um irmão a assassinar o seu próprio irmão. O que levou Caim a tirar a vida do seu irmão Abel? Senão a inveja. A inveja fez com que os irmãos de José o lançassem em uma cova, o vendessem como escravo, porque não toleravam ver que o seu irmão era amado por seu pai. Irmãos, a inveja fez com que Saul perdesse o seu reino, porque não tolerava olhar para Davi, aquele pirralho que o humilhou diante de toda a nação, matando o gigante Golias. A inveja fez com que Acabe, cobiçando a vinha de Nabote, tirasse a vida daquele pobre agricultor para ficar com a sua vinha. Quantos aqui já experimentaram que o Senhor é bondoso? Diga amém. Amém. O que você precisa deixar hoje? A malícia. O que mais você precisa deixar? O engano. O que mais você precisa deixar? O fingimento. O que mais você precisa deixar? A inveja. Mas por último, eu preciso também deixar o quê? Eu não ouvi. Vocês estão fracos. Preciso deixar também o quê? Murmuração. Quantas vezes vocês já ouviram do púlpito dessa igreja que a murmuração é a música de onde? Do inferno. E o louvor é a música dos céus. Murmurar é reclamar, é protestar, é expressar insatisfação de forma negativa, é demonstração de falta de confiança em Deus e de sua providência. A murmuração é pecado, pois revela atitude de descontentamento e falta de gratidão. É por isso que nós somos desafiados: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Murmurastes hoje já? Já reclamastes do mau tempo? Que frio, eu não gosto de frio. E aí vem o calor, não gosto de calor. Você gosta de quê? Já murmurou hoje pelo que comeu? Pelo que deixou de comer? Eu tive que buscar uma roupa nesse frio, olha que cheiro de naftalina. Meu Deus do céu, por isso que eu odeio. Para de murmurar. Para de murmurar. Que bênção que você ainda tem uma blusa com cheiro de naftalina. Amém por ela. Porque tem gente que nem tem para vestir. Irmãos, o primeiro par de atitudes para elevar o nosso comportamento, para subir o sarrafo, é que eu tenho que deixar.
E vamos ver se vocês estão comigo. Deixar o quê? Vamos lá. Deixar malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Em tudo dai graças. Amém ou não? Louve, louve, louve. Eu me lembro de um cântico que cantávamos lá, na minha infância. De manhã cedo os passarinhos estão louvando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não louvas a Jesus Cristo, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Em nome de Jesus, glorifique, amém ou não? Tá tudo bem? Amém. Está tudo mal? Amém. Porque é no meio do sofrimento que o Senhor também trará benefícios. Para de murmurar. É por isso que tudo isso já foi tratado antes. Deixar. Mas eu deixo e eu preciso preencher alguma coisa. Por isso que é um primeiro par. Deixar. E no versículo 2 diz desejar. No versículo 2 da 1 de Pedro 2 diz o que? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o que? Crescendo. Eu deixo essas atitudes e eu desejo o que? O leite racional não falsificado. Estou vendo aqui Yasmin com um bebezão dela aí no colo. Amamentou ele por quanto tempo, Yasmin? 15 dias ele já não conseguiu mais, né? Já não quis, não se adaptou. Aí você teve que botar o que? Suplemento, não é? Agora vocês sabem, você que já amamentou o seu filho por pelo menos 6 meses, você sabe qual é o melhor leite para o recém-nascido? Qual é o leite? Não ouvi? Materno. O leite materno é insubstituível. E eu fui pesquisar um pouco, diz que o leite materno é o melhor alimento que logo logo a Paula estará dando para o Samuel, não é isso? Vai estar lá o Samuelzinho, né? O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter, pois ele tem todos os nutrientes de que o bebê precisa, até mesmo a água, não precisa nem dar água para o bebê. O leite materno já supre a água. Aí eu preciso dar um chazinho, não precisa, é só dar o peito. E benditas são as mulheres, porque podem carregar nos seus seios a vida. Que lindo, irmãos. O leite materno reduz o risco de diabetes, de hipertensão, de obesidade na vida adulta do bebê. E o leite materno favorece o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da fala e da respiração do bebê. O bebê, quando está mamando, ele está contemplando e olhando para a mãe está trocando olhares com o filho, e com isso já evolui o quê? A cognição da criança, a respiração em poder sugar. Irmão, o melhor leite que tem para o bebê é o leite materno. E pautado nisso, eu te perguntaria, qual seria o melhor leite para o cristão? Eu não ouvi? A Bíblia. E sabe por que a gente pode afirmar que ele está aqui falando da Bíblia? Porque como é que terminou o capítulo 1? Vamos relembrar como é que termina o capítulo 1 da 1 de Pedro? Vai comigo lá no capítulo 1, versículos 23, 24 e 25. Olha como terminou a exortação do primeiro capítulo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela o quê? Palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas há o quê?
palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O leite para o cristão genuíno, verdadeiro, é a palavra de Deus, amém ou não? E da mesma forma que o bebê succiona, deseja o leite materno, você deve desejar, sugar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Na última quarta-feira nós estudamos o Salmo 40, e no versículo 8 do Salmo 40, Davi diz o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que essa palavra esteja no seu coração, porque é a única forma de você deixar a malícia, o engano, o fingimento. É a única forma de você se livrar da inveja. É a única forma que você tem de verdadeiramente elevar o padrão de conduta e comportamento diante dos homens. É desejando essa palavra. No Salmo 119, 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. A Bíblia, eu terminei o culto de domingo passado dizendo a frase de Billy Graham. Quando eu falei para vocês que a Bíblia é o meio pelo qual Deus nos transforma, ela nos santifica e nos guia em toda a verdade. E eu disse para vocês, em alto e bom som, que ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Por isso, o primeiro par de desafio para nós hoje é que devemos descartar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. E eu preciso desejar o que, irmãos? A palavra de Deus, amém ou não? Medite nessa palavra de dia e de noite. Segundo par de atitudes para elevar o padrão de conduta e de comportamento de todo cristão, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Está nos versículos 4 e 5. Após deixarmos as práticas pecaminosas e desejarmos nos alimentar da palavra de Deus, aqui no versículo 4 da 1 de Pedro 2, diz o seguinte: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O primeiro par de atitudes é desejar. O segundo par de atitudes é chegar. Eu preciso chegar. E a quem eu devo chegar? Porque chegar é vir, é alcançar, é aproximar. A quem eu devo chegar? A Cristo. Está aqui, chegando-vos para Ele. Ele quem? A pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra viva? Jesus, amém ou não? Em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando nos aproximamos de Jesus, sabe o que Ele faz conosco? Primeiro, nos desafia a cumprirmos com a nossa tarefa. Que tarefa é essa? Está aqui em Mateus 4,19. Em Mateus 4,19 é o próprio Jesus quem se dirige àqueles a quem Ele estava conclamando, chamando, e diz: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens, amém ou não?
chegai-vos a Ele. Quando eu me achego a Ele, quando eu me aproximo a Ele, quando eu venho a Ele, Ele vai me desafiar a ser cumpridor da minha tarefa. E você tem uma tarefa, meu amado irmão, se é que já provastes que o Senhor é benigno, é de ser pescador de homens. E você vai pescar com o seu testemunho, com a sua conduta, com o teu sarrafo sendo elevado, com o teu padrão de comportamento diferente do comportamento do mundo. Quantos você já pescou? Quantos já foram alcançados por teu testemunho? Quantos? Nenhum. Nenhum. Chegando-vos a Ele. Porque quando eu chego a Ele, a Jesus, eu tenho a promessa de ter alívio das minhas angústias e das minhas ansiedades. Lá em Mateus 11, 28, sabe o que está escrito? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém ou não? É isso, chegue a Ele. Está angustiado, está oprimido, está triste, vá a Ele. Depois de você deixar e desejar, chegue a Ele, porque chegando a Ele, não somente somos desafiados a subir o sarrafo e pescarmos pessoas para Ele, mas no caso de estarmos angustiados, é a promessa de sermos aliviados. Mas em terceiro lugar, chegando a Ele, nós temos a certeza de que podemos achar graça e sermos ajudados exatamente no tempo mais oportuno de nossas vidas. Olha o que diz em Hebreus 4,16: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegue a Ele, e você será ajudado, encontrará graça em tempo oportuno. Mas eu disse que são pares de atitudes. Da mesma forma que eu deixo lá a maldade, deixo o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração, e eu desejo me alimentar dessa palavra, o segundo par é: chegue a Ele, se aproxime, vá até Ele, mas vá até Ele disposto a oferecer. Então o segundo par é chegar e oferecer. Não é só chegar para pedir, mas é chegar para oferecer. E no versículo 5 diz o que Ele espera que você, ao chegar a Ele, ofereça a Ele. O versículo 5 da 1 de Pedro 2 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer. E oferecer o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais. Quando olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, animais eram oferecidos a Deus como forma de um sacrifício. O ofertante se aproximava, oferecia o animal como uma forma de honrar a Deus. Aqui está, ó Deus, eu quero honrá-lo com essa oferta. Eu quero engrandecê-lo com essa oferta. E que essa oferta lhe seja, ó Deus, agradável. E que o Senhor possa me dar o perdão necessário. O sacrifício e a oferta eram em honra a Deus. Irmãos, mas hoje o Senhor não pede mais animais. No Novo Testamento, o que o Senhor pede é que nós
mesmos sejamos o sacrifício vivo ofertado a Ele, que nós o honremos com nossa vida e com o nosso corpo. Eu levava o animal e dizia: aqui está, ó Deus, eu quero honrá-lo com essa minha oferta. Hoje nós vamos até Ele e dizemos: ó Senhor, aceita aqui a minha oferta, aceita a minha vida, aceita o meu corpo, eu quero honrá-lo, Senhor, com a minha vida. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem oferecido a Ele o seu corpo, a sua vida. É esse o sacrifício que Ele quer hoje. A tua própria vida. Somos pedras vivas. É isso que está escrito aqui. Somos pedras vivas. Tijolos que juntos formam a igreja. A igreja não é um prédio, irmãos. A igreja não são essas paredes. A igreja somos nós. E nós somos essas pedras vivas, esse conjunto de pessoas salvas, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que devemos oferecer a Ele a nossa própria vida como um sacrifício vivo. Conta a história que o rei Agesilau de Esparta, o rei de Esparta, recebe a visita de outros nobres, e os nobres olham para a cidade de Esparta e se sentem ali incomodados pelo fato de que não havia muralhas em Esparta, e perguntam ao rei Agesilau: onde estão os muros da cidade de Esparta? O rei se volta para os seus homens armados, o rei se volta para os seus soldados e diz: não estás a ver os muros de Esparta? Eis aqui os muros de Esparta. As pessoas, os soldados armados, dispostos a lutar pela segurança e pela vida de Esparta. Oh, irmão, sabe quem são os muros da igreja do Senhor Jesus? Nós, você, eu, nós somos as pedras vivas. Da mesma forma que os homens armados de Esparta eram os muros da cidade, nós hoje somos as pedras vivas que compõem os muros, as paredes do corpo de Cristo, que se chama igreja. Ao nos aproximarmos dele, como Maria o fez, podemos de fato oferecer a ele o louvor e a adoração que lhe é devida, e os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Lá em João 12, no versículo 3, diz que Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Uma mulher dedicada, constrangida, agradecida, e que sempre buscava a melhor parte. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E hoje Deus busca adoradores. E Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O primeiro par de atitudes para elevar o nosso padrão de conduta e de comportamento diante desse mundo é que eu devo deixar. Deixar o quê? A malícia. O que mais? O engano. O que mais? O fingimento. O que mais? A inveja. O que mais? A murmuração. Eu devo desejar o quê? Essa palavra, amém ou não?
Mas o segundo par de condutas para subir o sarrafo, para que a gente possa elevar o nosso padrão de conduta e de comportamento diante desse mundo vil, é que eu devo me chegar sempre a Jesus, amém ou não? E chegar para oferecer a minha própria vida, oferecer os meus talentos, oferecer o meu dom, mas oferecer o que de mais precioso poderemos oferecer a Ele, é aos seus pés, a adoração que lhe é devida. Honre a Ele com o teu corpo, honre a Ele com a tua vida. Terceiro par de atitudes. Versículos 6 a 10. Nos versículos 6 a 8 diz o seguinte, Pedro: por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O terceiro par de atitudes para subir o sarrafo é, em primeiro lugar, crer. Quem nela crer, na pedra viva, na pedra rejeitada pelos homens, assim para vós os que credes. O terceiro par indica que eu preciso crer, e reiteramos mais uma vez a necessidade de crer para sermos salvos. Note que aqui está falando crer. Todas essas ações que eu lhes apresentei são insuficientes para que possa justificar alguém diante de Deus. Sabe por quê? Porque naturalmente uma pessoa de boa índole, uma pessoa de um bom caráter, independentemente de ter crido ou não em Jesus, pode manifestar um padrão de conduta e de comportamento digno de ser elogiado. Existem muitos que não creem nem em Deus, mas que de há muito tempo deixaram a maldade, a malícia, o fingimento, a inveja, não murmuram. Mas o que a palavra está nos deixando clara aqui, é que nenhuma atitude nos justifica diante de Deus. Várias vezes eu já disse para você, o teu serviço sacerdotal, ministerial, não te justificará diante de Deus. Porque o que nos justifica diante de Deus e o que verdadeiramente nos salva é a fé em Jesus Cristo, amém ou não? É crermos nele. Os conselhos são para os salvos e não para sermos salvos. É para os salvos. E deveria ser um tapa na nossa cara se quem não é temente a Deus estivesse apresentando um padrão de conduta e de comportamento que excedesse ao padrão de conduta e comportamento daqueles que se dizem cristãos. Então o terceiro par de atitudes é crer. Quantos aqui já creram? Aleluia! E se creram, devem expressar esses comportamentos, não para serem salvos, mas porque são salvos. Então eu tenho que crer. E no versículo de número 9 e 10, diz o próximo par, que anda junto com o crer. Se você já creu, está aqui no versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus amados irmãos, tem gente aqui que já provou que o Senhor é benigno? Amém? Tem gente aqui que já creu em Cristo como Salvador? Amém. Então já vimos que precisamos deixar e desejar. Já vimos que devemos também o quê? Chegar e oferecer. Mas agora vimos que temos que crer, e junto com o crer, anunciar
anunciar. Irmãos, anunciar. Nós temos uma missão personalíssima, intransferível, irrevogável. Eu repito mais uma vez, nós temos uma missão, uma tarefa personalíssima. Você não transfere para outro, é você quem tem que fazer. Intransferível, não tem como mandar outro te representar. É irrevogável, não é anulada, não se volta atrás. E qual é essa missão personalíssima, intransferível, irrevogável? Jesus, antes de subir ao céu, deu uma instrução clara aos seus discípulos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. A maior forma de adorar a Deus, ou a maior forma de adoração a Deus, é a pregação do Evangelho. Quando você se cala, você não está o adorando, mas quando você fala, é uma expressão de adoração, para não dizer a maior forma de adoração. Evangelizar, discipular, não são apenas tarefas a serem realizadas, mas são uma parte integral da identidade e do propósito cristão. Como dito, irmãos, é nossa tarefa personalíssima, intransferível e irrevogável. Cada crente é chamado por Pedro de pedra viva. Viva. Somos desafiados a sermos um testemunho vivo. Sabe por quê? Porque quando a gente lembra do alto preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não podemos refugar dessa que é a nossa tarefa. É por isso que no versículo 10 do capítulo 2, Pedro diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia. Vocês foram alcançados por essa graça. Vocês foram salvos, remidos, lavados. Nós temos uma tarefa. E o terceiro par diz que se você creu, você tem que anunciar. Não se cale. Não se cale. Irmãos, eu concluo. Mas eu disse para vocês que eram 4 pares. Eu só apresentei 3. Mas eu quero concluir a mensagem dizendo que eu dei um tema a essa mensagem, lembra? Eu falei, o tema da mensagem é um chamado à ação. Ou você pode resumir em mãos à obra. Quantos estão dispostos a elevar o padrão de conduta? Amém ou não? Quantos estão dispostos a subir o sarrafo? Ou você vai continuar na sua vida medíocre? Temos que elevar o nosso padrão. Se você experimentou que o Senhor é benigno, não tem outra forma de vivermos a nossa vida cristã, se não estarmos dispostos a que a nossa justiça, como diz Jesus, possa exceder a dos escribas e dos fariseus. Por isso que vimos nesses primeiros 3 pares de atitudes, aquilo que devemos fazer para elevar o nosso padrão de conduta e comportamento. Deixar malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração e desejar a palavra de Deus. Vimos que precisamos chegar a Jesus e ao chegarmos a Ele oferecermos adoração, sacrifícios vivos através de nossas vidas. Mas vimos que o terceiro par exige que possamos crer. Não é fazer isso para ser salvo, mas é fazer isso por quê?
Somos salvos, amém ou não? Mas não somente crer, estar disposto a anunciar essa mensagem do Evangelho, evangelizar, discipular. Mas ainda há o quarto par, essencial para que os primeiros 3 sejam cumpridos. E é por isso que eu deixei para a conclusão. Porque esse último par está nos versículos 11 e 12. No versículo 11 diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Lembra o que significa que somos peregrinos e forasteiros? Estamos de passagem nessa vida. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celeste, amém ou não? Estamos de passagem. E eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Por isso, o último par exige de você, exige de mim, a disposição de abster. O que é abster? É abdicar, é negar, é não compactuar com determinada coisa, com determinado evento, com situação, opinião ou direito. Abdicar é ter controle de si, relativamente a um desejo, a um prazer, a um vício. É por isso que aqui está sendo pedido, exigido como um padrão de elevação de conduta de você, que já experimentou que o Senhor é benigno, a que você esteja disposto a se abster da concupiscência carnal. Traduz-se dos seus desejos carnais. Abandone, abdique, se livre. E aí, junto com a abstenção, vem o último conselho que se une a esse par, que é viver honestamente. Está aqui no versículo 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, por causa das boas obras que em vós observem. Sabe por que a gente tem que elevar o nosso padrão de conduta? Porque naquilo em que os outros forem tentados a falar mal de nós, engolirão a seco, por não ter o que dizer contra nós, e glorificarão a Deus pelas boas obras que em vós observem. Irmãos, viva e viva honestamente. Honre a Deus em seus pensamentos, honre a Deus em seus sentimentos, honre a Deus com todo o seu corpo, honre a Deus no teu namoro, honre a Deus no teu noivado, honre a Deus no teu matrimônio, honre a Deus nos teus negócios, honre a Deus no ministério que Ele te confiou. Honre a Deus, amém ou não? Honre a Deus. É possível dar um bom testemunho de vida sem ser cristão, mas é impossível ser cristão e não ser um bom exemplo de vida. Você captou? É possível dar um bom testemunho de vida mesmo sem ser cristão. No entanto, é impossível ser cristão e não ser um exemplo de vida. Temos que levar o nosso padrão de conduta e comportamento. Você tem que sair daqui hoje disposto a subir o sarrafo da tua vida. Não, eu estava indo bem, eu quero melhorar. E eu vou melhorar para a honra e glória do Senhor Jesus. As palavras de Jesus em Mateus 5:20, repito mais uma vez, são: vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E eu encerro com o último pensamento.
A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo. Tem gente que acha que tem que mudar de igreja. Não. A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo. Não é a IBEG que vai impactar o mundo. No entanto, é a igreja que você está sendo. O que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo, mas é a igreja que você está sendo. Como está a sua vida? Fecha seus olhos.